Vamos começar de novo. E aí, pessoal, aqui é o Gabriel. Eu, Laís. E hoje a gente vai falar sobre onde nós estudamos música. Bom, vou começar por mim então, porque eu gosto de falar, então, enfim. Mas então, na verdade, essa minha vontade, essa minha paixão por música começa desde pequena, na verdade, desde quando eu tava na barriga da minha mãe ainda, pra falar a verdade, porque minha família toda é de músico, meu pai é um grande músico, inclusive, que me deu muitas influências ao longo, né, dessa minha carreira musical, né? Enfim, daí... Pão de batata... Gaguejei. Bom, então, na verdade, eu sempre vi a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, todos músicos, assim, sempre rolava aquelas rodas de violão, assim, e tal. E como a minha família é do interior, o meu pai, ele trabalhou muitos anos como músico, inclusive antes, né, dele ter a sua formação superior e tudo mais, ele trabalhou no campo musical como músico mesmo, fazendo carnaval, assim, tocando em carnaval. Antigamente tinha aquelas marchinhas de rua, hoje ainda tem, mas é um pouco diferente. Mas ele vivia trabalhando com isso e tudo mais, e eu sempre vi meus avós, meus tios, meu pai, minha mãe, todo mundo tocando, cantando. E eu sempre acompanhei, assim, eu acho que eu herdei um pouco esse dom deles, e assim, eu sempre tive muita vontade de aprender música, mas até então, com a escola e com tudo, cursinho, vestibular, eu não tinha muito tempo de me dedicar exclusivamente à música, mas eu sempre falava pra minha mãe que quando eu crescesse eu ia ser uma cantora. E até que um dia, eu tinha 11, 12 anos mais ou menos, eu falei com minha mãe, mãe, nossa, que vontade de aprender a tocar violão, queria tanto fazer uma aula, me coloca numa aula de música e tal. Daí a minha mãe, ela foi atrás disso pra mim, pesquisou em locais próximos que tinham essa aula de música pra poder me oferecer e tal. Daí a minha mãe achou o ENG, que é a escola de música que tem aqui perto, que é um conservatório de música também, e eles estavam com um projeto diferente e a maioria dos professores estavam, né, dando aula no conservatório de uma igreja mesmo, a igreja de Padre Eustáquio. Então todas as aulas aconteciam lá e os professores e até mesmo alunos saíam de lá da UENG e iam para lá dar aula pra gente na igreja. E a minha mãe sempre foi muito católica, minha família, eu também, sempre foi muito de igreja e ela achou ótimo essa questão. E eu fiz até então 3 anos, né, de violão clássico e o popular, né, também. Aprendi a ler as partituras, tudo bonitinho, fiz a teoria musical. Só que na verdade, apesar, né, dessa minha vontade de fazer e aprender um instrumento, a minha paixão mesmo sempre foi a técnica vocal, porque eu já cantava, mas eu não tinha técnica nenhuma até então, né? Eu cantava do meu jeito. E assim, pelas minhas notas lá nas provas, eu ganhei uma bolsa de estudo em técnica vocal, 2 anos depois, após eu ter feito o violão clássico, né? Porque para fazer a técnica vocal, até então eu precisava de uma base, né, de teoria musical. Então eu fiz 2 anos e como meu professor de música, ele sempre viu que a minha paixão era cantar mesmo, e ele me ofereceu, o diretor lá da escola de música me ofereceu essa oportunidade. Sou muito grata a ele, inclusive, professor Dário. E daí eu comecei a fazer aula de canto, só que assim, infelizmente quando eu fui pro meu vestibular, eu dava monitoria também, ficava o dia inteiro no cursinho, então me consumiu muito tempo e eu não pude me dedicar tanto à música mais. Faltava só 1 ano para poder acabar meu curso de música, fui impossibilitada pelo vestibular, logo em seguida entrei para a faculdade também dava monitoria na faculdade, foi aquela correria, aí emendei para o mestrado, agora tô acabando o mestrado, iniciando o doutorado, acabei tirando um pouco o foco da música, mas eu nunca deixei até então de exercer, né, essa coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, de ter aprendido realmente o que eu sempre quis. Mas
Aí surgiu, até então, essa oportunidade imensa de ter conhecido o Gabriel e a gente ter, né, tido isso em comum e ter deslanchado realmente essa carreira aí musical, que é o que eu sempre quis, mas até então nunca tinha tido oportunidade nem tempo para isso, mas agora, né, eu tô voltando aos poucos com esses novos projetos. Mas é aquilo, né? Eu nunca deixei de cantar, nunca deixei de tocar, sempre toquei, né? Apesar de ter sido só em churrasquinho de amigos ou uma roda de violão assim, às vezes alguns barzinhos também eu tocava com alguns amigos, na igreja também quando me pediam. Enfim, estamos aí com esse novo projeto e agora eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho, né? Porque eu acho que eu falo demais. Enfim, é isso, pessoal. Comecei também, igual a Laís falou, desde pequeno. Eu sempre tive esse interesse, não me lembro como, quando começou esse interesse meu por música, mas desde pequeno, assim, que eu era doido com música, para aprender a tocar. E eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro violão, eu ficava enchendo a paciência dos meus pais para me dar um violão. Aí na época eles me compraram um violão assim super surrado, mas que com a corda arrebentada, mas que eu tinha todo, nem afinado era, que eu tinha todo prazer de ficar batendo lá nas cordas, nem sabia tocar, e eu tenho esse violão até hoje. Eu ficava tocando assim, fingindo que estava fazendo as notas e durante muito tempo foi assim. Até que poucos anos depois eu comecei na época que eu comecei a aprender violão, a gente ia na banca comprar aquelas revistinhas de música que tinha cifra. Na época a gente não tinha essa internet que a gente tem hoje em dia. Não, na minha época eu nem tive acesso ainda à banca, porque na verdade quem me ensinou a primeira música que eu aprendi no violão foi a minha mãe. Ela sabia um pouquinho de violão, ela me ensinou algumas músicas, poucas, né, porque ela também não sabia muito. Ela não sabia, assim, a nota que ela estava fazendo, se era Lá, se era Dó, se era Ré, mas ela me ensinou alguns acordes, assim. Então eu devo muito à minha mãe também, porque na verdade é ela que teve esse contato inicial, assim, comigo e o violão, né, um instrumento. Então... Eu empolgo. Pode falar. Então eu com essas revistinhas, que na verdade o meu irmão, na época também, o meu irmão mais velho, ele também tocava, estava aprendendo a tocar, ele comprava essas revistinhas. Eu lembro que ele fazia aula na escola de música Alaúde, não sei se existe hoje em dia, eu lembro que ficava na rua Padre Eustáquio. Então ele trazia muita coisa para casa de cifra, de música assim, e eu na curiosidade pegava e comecei a aprender como colocar os dedos assim nas cordas, o nome das notas. E assim foi a minha vida musical assim, na prática foi meio autodidata. Comecei a aprender o violão meio que sozinho e depois de algum tempo eu já tocava assim bem o violão, já sabia as notas, os acordes, assim, não sabia muita coisa de teoria porque eu acho que eu era muito novo, assim, não era o meu foco na época. Aí mais ou menos por aí, quando eu tocava muito bem violão, eu comecei a querer tocar bateria. Na verdade eu não me lembro qual que foi o primeiro, se foi a bateria ou se foi o violão. Porque também quando eu tinha meus 12 anos, eu lembro que a minha irmã tinha um namorado que ele era músico. E na casa dele ele tinha um estúdio, assim. E ele sabia que eu gostava muito de bateria. E ele sempre me levava para tocar bateria na casa dele. E foi assim que eu aprendi a tocar bateria. Com ele me ensinando e também treinando, assim, sozinho, autodidata também. Aí depois de um tempo também eu consegui comprar uma bateria. Nossa, parecia lata. Parecia a bateria do Metallica no Santenger. Aquela lata... Nossa, horrorosa, mas eu achava uma maravilha. Eu e meu irmão, a gente tocava assim sempre lá, fazia aquela zoeira lá em casa e fui aprendendo durante muito tempo o violão e a bateria sozinho, vendo, escutando muita música, tocando o dia inteiro. Eu era muito novo, eu tinha muito tempo à toa, assim, disponível para ficar praticando, então assim fui aprendendo. Aí mais tarde, assim, quando eu estava no ensino médio ou no ensino fundamental, não me lembro, eu entrei para a Escola de Música do Palácio das Artes, ou Centro de Formação Artística, ou como o pessoal conhece, o Cefar. Não me lembro o ano, foi em 2000 e alguma coisa, tem muito tempo, deve ter uns 15 anos que eu saí de lá.
E assim, eu entrei para aprender o violão. Assim, eu decidi tomar como meu instrumento principal o violão, a guitarra. E nessa época eu queria ser professor de música, eu queria levar a vida acadêmica mesmo, assim, aprender, dar aula, etc. Então eu entrei, fiz a prova e comecei a fazer o violão clássico, onde eu aprendi toda a teoria. O meu professor, esqueci o nome dele. Ele era um professor boêmio, nossa, o cara mais boêmio que eu já conheci na minha vida, assim, gente, não vou lembrar o nome dele, que raiva. Mas, o professor, assim, boêmaço, assim, o cara sabia muito de violão, aprendi muito com ele lá também, com as aulas de coral, com as aulas de ritmo, com as aulas de percepção, de percepção musical. Então foi uma aprendizagem incrível, e tudo que eu tenho hoje, assim, aprender também a ler partitura, escrever, enriqueceu demais para mim hoje em dia como músico, assim, para criação, para pensar em novas coisas, composição. Compus muita música durante muito tempo, trabalhei com música autoral, tive diversas bandas, toquei todos os instrumentos possíveis, bateria, baixo, guitarra, toquei todos os estilos musicais. Hoje em dia eu tento me focar mais na guitarra, me especializar mais na guitarra e também na bateria. E quando surge oportunidade, um baixo aí, o que tiver pra tocar a gente toca. Eu também, engraçado que eu saí do Cefá no 3º ano também, porque eu não aguentava aquele povo chato, tô brincando. Eu saí lá porque eu senti que em um determinado momento eu senti que não queria mais ser o professor de música, que eu, por diversos motivos que não cabe falar aqui, eu decidi seguir a carreira que eu sigo hoje, acadêmica, mas eu decidi que eu queria continuar trabalhando como músico e que todo conhecimento que eu tinha adquirido até então não era todo conhecimento que eu deveria, não sei se eu deveria, ou que eu podia ter, mas era o conhecimento que me possibilitou fazer tudo que eu fiz musicalmente até então. Continuei estudando sozinho também, depois de um tempo realmente fica apertado pra gente ficar dedicando só ao estudo à música. Então a gente vai fazendo o possível, tanto que dá pra gente fazer, a gente vai estudando. E hoje em dia é isso aí, a gente tá com esse projeto, o nosso projeto musical, que a gente já falou. Entender? E a gente continua, eu sempre tiro tempo para praticar a guitarra, o violão. Eu gosto muito assim de tocar, não me prendo a um estilo só, que eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na escola de música, que quando eu entrei eu era metaleiro, cabeludo. Hoje em dia meu cabelo tá caindo. Naquela época eu era cabeludo, de andar só com roupa preta, com... Até sei se o nome do trem, que é aquele trem horroroso, Spike. Eu lembro. Eu não sei, eu não lembro o nome, mas se você usa hoje em dia, tira, porque é feio. Alguma coisa de Tô brincando, faz o que você quiser, não sou seu pai. Eu era metaleiro, gostava de... Ainda hoje gosto muito de metal, mas esse é outro assunto. Sim. Mas assim, abriu minha cabeça demais a escola de música para todos os estilos. Na escola de música eu tive contato com o samba e com o choro, que eu amo de paixão. Já toquei em grupo de samba e de choro. Inclusive, se você for de Cefá, tá vendo esse vídeo, e tocar no grupo de choro, eu que fundei esse grupo de choro, tá bom? Eu e a Marlene, não, Marlene é sua mãe. Esqueci o nome da professora de percussão, não sei se ela é do Cefá ainda. Mas nós hoje a gente abriu esse grupo de choro, mas infelizmente não pude participar. Então eu já tô falando igual a Laís, já tô falando demais. Mas então esse vídeo foi pra falar da onde, né, que veio a nossa carreira musical, a nossa inspiração. E pra de uma certa maneira incentivar quem quer estudar, quem quer seguir essa carreira musical. Dá pra fazer os dois. Dá pra fazer. Assim, não acho que hoje em dia, com tudo que eu aprendi, uma escola de música faz toda a diferença, mas não acho que só porque você vai fazer uma escola de música você vai ficar famoso, que você vai ser um músico excelente. Tinha muita gente que estudou comigo que, se bobear hoje em dia, não sabe nem pegar no seu instrumento. Então acho que é mais coisa de dedicação, de amor, de carinho, assim, de realmente investir tempo, dinheiro, porque é realmente um investimento na gente. Então é isso.
Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook. No Instagram. Siga a gente lá no Instagram, que a gente posta toda semana, a gente posta muita coisa, a gente vai começar a postar muito material diferente, assim, a gente tá também correndo atrás de melhorar o nosso material, assim, né? A gente faz tudo de forma super independente, mas com todo carinho. Espero que o material que a gente esteja liberando esteja bom. Então é isso, muito obrigado por ter visto o nosso vídeo. E até a próxima. Tchau. Ok. Tá gostando, né, de falar? Eu adoro falar. Tô gravando ainda.